Boa parte dos homens, principalmente os homens de 2, 3 gerações para trás, aprendeu que ser forte é nunca mostrar fraqueza, que ser homem de verdade é não sentir medo, não chorar, não hesitar. O problema é que esse modelo vendido como símbolo de poder está matando silenciosamente muitos homens por dentro e afastam os homens das suas emoções, dos seus amigos, da sua família, faz com que muitos homens cresçam acreditando que afeto é coisa de mulher e que a intimidade entre homens só existe no campo da piada ou quando estão jogando um futebol e um churrasco, né? Então esse padrão obriga o homem a performar uma bravura constante, mesmo quando a gente está cansado, mesmo quando a gente está ferido. Palavra essa que inclusive é muito difícil de usar no mundo masculino, né? Um homem ferido. Quando a gente pensa em homem ferido, a gente já pensa logo no ego, né? Porque pra gente é isso, o ego também está relacionado ao poder. Então o homem sente o seu ego ferido, ele fica logo desesperado. Mas o ferido que eu quero falar nesse sentido aqui é um ferido de vulnerabilidade, de tristeza, de frustração, da perda do amor. É desse ferido que eu tô falando aqui dentro desse contexto, beleza? Mas enfim, isso cobra um preço muito alto. Seja muito bem-vindo ao canal Diário do Homem Comum, eu sou o Léo Sobral, aqui eu falo sobre paternidade, masculinidade, dinheiro e propósito, beleza? Você me encontra aqui praticamente todos os dias ao meio-dia, com reflexões como essa, ou reagindo a vídeos sobre coisas que acontecem no dia a dia, na rotina e que podem impactar os homens. Agora, se você é mulher, seja muito bem-vindo aqui a esse canal, tá bom? Apesar do nome do canal ser Diário do Homem Comum, aqui eu falo com homens e mulheres comuns, tá bom? E eu acredito firmemente que os conteúdos aqui do canal podem te ajudar a compreender melhor o complexo mundo desses homens aí que estão à sua volta. Seu marido, seu pai, seu filho, seu irmão, seu tio, seus colegas, enfim, os homens que te cercam no seu dia a dia. Então seja muito bem-vindo aqui também. E se vocês consideram o meu conteúdo razoável, considera se inscrever aqui no canal, tá bom? O YouTube continua me mostrando que 52% das pessoas que assistem os meus vídeos não se inscreveram aqui no canal. Então se você é uma delas, faça sua inscrição aqui, tá bom? O canal poderia ter o dobro de pessoas, mas eu também entendo porque tem muita gente que pode assistir e não gostar do conteúdo e por isso não vai se inscrever, né? Tá tudo certo, mas se não for o seu caso, deixa sua inscrição, deixa seu like e considere ir além caso queira, tá bom? Você pode se tornar membro ou membra aqui do canal, tem um link no comentário fixado, um link na descrição do vídeo aqui e você fica à vontade. Mas vamos lá. Dentro desse contexto de masculinidade tóxica, que esse é o nosso tema aqui, os homens que seguem essa cartilha da masculinidade tóxica, eles acabam meio que se tornando, sem perceber, reféns de um personagem, porque é isso, né? Eu não quero fazer aqui crítica a movimentos masculinistas, beleza? Eu tô falando do homem que é tóxico, assim, de uma forma geral. Até porque a gente precisa ser bem honesto aqui, né? Há uma crítica muito grande ao movimento Red Pill, né? A outros movimentos masculinistas, mas a gente sabe muito bem que, por exemplo, dentro dos campos progressistas, né, entre os feministas, por exemplo, também existe violência por parte desses homens que estão nesses grupos, né? Por isso que eu gosto de falar que a violência, ela se dá no campo da construção do homem. Então, independente do lugar ou da posição ideológica que esse homem estiver, por exemplo, a sua criação e a sua construção pode, ou melhor, contribui, né, para que ele seja violento, né? Por isso que tem muitas mulheres que se decepcionam com homens, né? Alguns homens, por exemplo, poxa, fulano era tão legal, tinha um discurso tão bonito, mas na prática não foi bem assim. Porque é isso, cara, é a construção do homem, né? Construídos para dominar. A essência do homem, acredito eu, não é uma essência de violência. Ela é uma essência voltada, sei lá, para proteção, talvez, né? Será que ou melhor, né? Será que a proteção também não faz parte da construção do homem? Enfim, em si o homem não nasceu para ser violento, ele foi construído para ser violento. Assim como as mulheres, por exemplo, foram construídas para o cuidado. E hoje a gente está vivendo uma sociedade de avanço filosófico, sociológico e tecnológico também, né? Pensando no campo do mercado de trabalho, onde as mulheres já estão avançando, ocupando espaços que historicamente não foram criados para que
que elas ocupassem. E aí dentro desse contexto de construção, é isso que eu tô falando, tá? Não do que nasceu para ser. Mulher faz o que quiser e é isso aí. Mas vamos lá, voltar. Muitos homens acabam, tô com sede, muitos homens acabam aderindo a essa cartilha da masculinidade tóxica, e aí por conta dessa cartilha acabam se tornando personagens. Homens que não pedem ajuda porque foram ensinados que isso é sinal de fraqueza, homens que não dizem eu te amo pro pai, não dizem eu te amo pro irmão, ou para um amigo, né, sem água. Enfim, quando esses homens estão deprimidos, né, esses homens que não se abrem, a consequência dessa masculinidade é afundar em silêncio, pô. Quando eles sentem raiva, por exemplo, o que acontece com o homem? Explode. Quando o homem tá com medo, ele vai disfarçar o medo com arrogância. Então a masculinidade tóxica, ela rouba da gente o direito da gente ser humano. E se a gente não se permitir ser humano, a gente vai adoecer. Porque não tem outro caminho. Ou você é humano, ou você tá doente. Apesar de que o humano também adoece, né? Mas eu falo de uma forma filosófica. Enfim, mas quando você assume essa cartilha da masculinidade tóxica, você tem esses dois caminhos, né? E uma das perdas mais violentas dessa masculinidade, né, que ela traz pra gente, na verdade, é a perda dos vínculos. A masculinidade tóxica, ela vai fazer com que muitos homens, né, cresçam e se tornem adultos solitários, por exemplo, sem amizade profunda, sem espaço, dar espaço para ser ouvido, sem dividir as dores com alguém, né, os dilemas da vida. Então tem muitos pais, por exemplo, que não sabem ser pais porque nunca tiveram um modelo saudável de paternidade. Muitos maridos não sabem sequer conversar com as suas companheiras porque acham que vulnerabilidade, por exemplo, é um desrespeito à sua autoridade. E tem muitos filhos que deixam de abraçar os pais porque têm vergonha de parecer fraco demais, né? Ou simplesmente parecer ser fraco mesmo. Então esse modelo de masculinidade, ele também empobrece o homem emocionalmente, porque a gente vai aprender a lidar com poucos sentimentos. E quais são os sentimentos que a gente mais sabe lidar? Quer ver só? Você vai concordar comigo, ó. Raiva, desejo e orgulho, irmão. A gente sabe lidar muito bem com esses sentimentos, né? O resto a gente vai suprimindo. A gente ignora ou trata meio que como uma ameaça, né? Por exemplo, os movimentos masculinistas, eles dizem para você tomar muito cuidado com o amor, né? Como se o amor fosse um perigo. Já falei aqui, né? Você vai virar a esquina, vai encontrar o amor. Que perigo. Quando, na verdade, o amor é o que move e muda a sociedade, né? A humanidade como um todo. Então, o amor é quase uma conversão, pô. O amor é isso, né? Um chamado à conversão. Só que no movimento masculinista, o amor é um chamado a um golpe, né? Ó, toma muito cuidado que se você amar, você vai levar um golpe. Por isso que eu tô falando dessa questão da masculinidade tóxica como um risco, né? Risco a essa afetividade. E, consequentemente, ela vai levar você a se isolar. Enfim, cara, eu acho que a gente precisa falar sobre os sentimentos, mesmo que isso seja desconfortável, né? E a gente acaba que não resolve os nossos problemas porque a gente tem medo das coisas que a gente faz, das coisas que a gente fala, relacionamentos que vão se romper por conta de falta de diálogo, falta de presença. Às vezes a pessoa que tá aí contigo, irmão, do seu lado, tá te cobrando só presença, mas você também não consegue dar. E tudo isso está relacionado a essa construção dessa masculinidade que, pô, é extremamente perigosa, que eu acho que a gente precisa falar cada vez mais sobre ela. Por exemplo, no mundo do trabalho, o impacto também é muito intenso, né? Tem muito homem que vive preso à ideia de que o valor deles tá no quanto ele produz, no quanto ele ganha, no quanto ele aguenta calado e acaba negligenciando o descanso, pô. Vai negligenciar, por exemplo, a licença paternidade. E detalhe, quando você negligencia a licença paternidade, né, com a desculpa de que você está produzindo e não pode parar, você não apenas negligencia o seu descanso e o seu direito de ficar com a criança que acabou de nascer, né, nos primeiros dias. Você vai negligenciar também a participação no cuidado da criança, sobrecarregando ainda mais a mãe, pô, né? Isso aqui é uma outra reflexão, né, muito mais profundo dentro desse contexto. Talvez caiba, eu ia falar que caiba num vídeo, mas já tem um vídeo específico aqui no canal onde eu falo sobre paternidade, né, dentro desse contexto de entender o momento do nascimento da criança. Enfim, recomendo para quem quiser assistir, tá aqui no canal, né? Tá passando por essa fase aí de nascimento da criança, vai passar ou tá passando em ser pai, assiste esse vídeo, beleza? Você vai gostar. Mas assim, além de ignorar a licença paternidade, o homem também ignora
os sinais do corpo. O homem, por exemplo, para se cuidar, para procurar um médico é uma luta, irmão. Porque a gente ainda relaciona a busca por saúde à fraqueza, pô, entendeu? Ah, homem não precisa ir ao médico, não. Quando der, eu vou. Então, quando o homem pensa em saúde, por exemplo, ele pensa em academia, atividade física, fazer um hemograma completo mesmo. Tem muita mulher agindo como mãe do marido, como se ele fosse uma criança, né? Só falta pegar no colo para que esse cara tome vergonha na cara e vá lá buscar um médico para fazer um exame de rotina, pelo menos um hemograma completo. Mas enfim, essa masculinidade tóxica, né? Além de ela entrar no trabalho, nas afetividades, ela também, por passar pela saúde, ela interfere na saúde mental de uma forma que é bem, sei lá, cara, acho que é bem violenta, né? Não dá pra ficar procurando palavra, não. Por exemplo, o número de suicídio entre homens, irmão. Meu irmão é muito alto. Se você fizer uma pesquisa agora, pô, você vai ver, cara. Tem muito homem se matando porque ele não aprendeu a nomear o que sente, pô, entendeu? Tem muito homem, cara, extremamente vulnerável, né? Mas o homem não quer falar sobre isso. Ele não pode assumir que ele tá vulnerável, entendeu? Tá com problema. Então esse homem acaba adoecendo, vai adoecendo, e com o tempo qual o caminho que ele encontra como fuga de todos os problemas? É retirada da vida, né? Essa é uma das consequências dessa masculinidade tóxica em que a gente precisa vigiar, porque a gente precisa ficar aberto, com olhos abertos com relação a isso, né? Porque essa masculinidade vai impedir que a gente sobreviva, pô. Entendeu? E sabe qual é o pior? A sociedade naturaliza, né? Não naturalizar o suicídio do homem, né? Mas naturalizar esse comportamento do homem, de que ele aguenta tudo. Então, tanto que é muito comum quando a gente fica doente, alguém chega pra gente e fala assim, ah, para de frescura. Às vezes a nossa própria companheira fala isso, né? E a gente reconhece isso como frescura também e acaba negligenciando os sinais do corpo, como eu já falei aqui. Mas enfim, eu tinha um ponto aqui, eu ia falar sobre o corpo, né? Mas como eu já falei sobre saúde, eu não vou avançar muito não, mas eu quero falar sobre a questão da academia, por exemplo. Não é que eu não esteja incentivando, tá bom, a não ir pra academia, né? Acorda pra vida, vai pra academia, faz uma atividade física e tal, até porque aqui já é o Léo, profissional de saúde, falando, né? Mas eu tô querendo falar aqui, com relação à academia, do físico ideal, quase inatingível, né? Músculo, força, virilidade, e aí tem muitos que já vão associar testosterona e tal. Então, homens que acabam não se encaixando nesse padrão do corpo perfeito são marginalizados, são deixados de lado. E esses homens ficam inseguros, têm compulsão alimentar, ficam viciados em academia, viciados em anabolizante. Meu irmão, tem muito homem que vai pra academia pelo vício, pô. Até porque o viciado, ele não entende, né? Ele não se reconhece como viciado. E tem muitos homens que são viciados em academia e anabolizante. Só que quase ninguém fala sobre isso, né? Até porque esse tema não é aberto. Mas é necessário tratar ele porque é muito importante. Mas eu não sou psicólogo, não sou psicanalista, né? Eu sou um profissional de saúde de nível técnico, tenho minhas limitações. Mas eu tenho pensado, sabe, em trazer pessoas aqui para o canal para a gente aprofundar esse debate. Só que também não é tão simples assim trazer pessoas. Mas fica aqui, como já deixei outras vezes, essa sugestão para eu lembrar de trazer pessoas aqui para a gente conversar sobre saúde mental do homem e se aprofundar ainda mais sobre o tema. Porque eu mesmo deixo um pouco a desejar, porque esse não é o meu campo da atuação. Apesar de eu ler bastante, né, ter que buscar conteúdos para trazer aqui para o canal, ainda assim eu não tenho uma boa base para me aprofundar. Mas enfim, eu vou tentar caminhar aqui para o fim, para não deixar o vídeo longo, mas eu quero falar do afeto, né, que é uma coisa muito importante aqui, que é o afeto conjugal, na verdade. Eu não vou sair desse vídeo sem falar sobre isso, tá bom? Tem muito homem que confunde poder com amor, controle com cuidado, confunde, por exemplo, sexo com conexão. E isso vai acabar gerando relações que são abusivas, entendeu? Relações frustradas, relações frias, homens que não sabem amar sem dominar, homens que não sabem ouvir sem se defender, sacou? Sabe quando você tá ali num diálogo com a sua namorada, né, com a sua amiga, sei lá, sua esposa, e ela tá falando ali das coisas que você tá deixando a desejar, e você simplesmente não consegue simplesmente ouvir, refletir sobre o que ela tá falando
Você não precisa nem falar assim pra ela, não, você tá certa, vacilei mesmo. Mas só parar, irmão, só refletir. Não, pô, a gente sempre tem que se defender. Mas você fez isso, mais aquilo, mais. E o mais, ele acaba entrando como um grande problema desse contexto, porque ele não deixa a gente amadurecer, entendeu? Então a gente precisa ceder sem se sentir derrotado, né? Porque quando a gente é questionado, né, o homem no caso, parece que ele tá perdendo o jogo, né? Entre o ego, o domínio, enfim, cara, eu queria falar muito sobre isso porque eu acho que essa masculinidade, principalmente para aqueles que estão em relacionamento, acabam não tendo a possibilidade de viver uma parceria verdadeira dentro do relacionamento e acaba entrando no campo da competição. Aliás, a competição é um grande problema do homem, né? A gente está o tempo todo competindo. E aqui não se trata de culpar homens, beleza? Volto a falar o que eu já falei no começo desse vídeo. Construídos para dominar, e não tem como dominar sem competir, né? Esse é o homem, né? Não tem como, é meio que loucura até pensar nisso, né? Mas enfim, não vou deixar o vídeo longo. Cara, sou o Léo Sobral, Diário do Homem Comum. Aqui eu falo sobre masculinidade, paternidade, dinheiro e propósito. Esse vídeo aqui eu tinha outros tópicos para abordar, mas eu acho que eu vou fazer uma parte 2 para não deixar ele grande, e eu acho que cabe, né? De repente na parte 2 eu já trago alguém aqui pra gente falar sobre isso. Gostou desse conteúdo? Se inscreve aqui, deixa o like. Se você quiser ir além, você pode se tornar membro aqui do canal, tá bom? Forte abraço, tamo junto.